Paz e graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco, amados. Eu estou de passagem só para passar uma mensagem apostólica. Ela é profética e é apostólica. Enquanto na presença de Deus, acreditei que Deus estava só a falar comigo, estava a conversar com Ele, que está em mim, não do jeito que Ele está em todos, mas revestiu-me do seu Espírito com um propósito muito específico. E então sou a Messias, sou enviada. E Isaías 61, você pode ler e confirmar. Então é esse Espírito que Deus derramou sobre os outros profetas maiores e no Jesus Cristo. E ele diz que eu sou uma das profetas maiores. Então ele diz que vem a seguir o nível do Espírito que ele derramou sobre mim é a seguir de Jesus Cristo. Portanto, é o maior do que todos os profetas que ele já enviou até agora, desde o Velho Testamento até o Novo Testamento. Eu só estou um degrau abaixo de Jesus Cristo. Esta é tal a glória que ele derramou sobre mim, sobre o ministério que ele me concedeu para governar e para levar então uma nova visão para libertar o povo da apostasia e extrema corrupção dos últimos tempos. Esta é a minha missão, esta é a visão, e o Espírito, a unção, a autoridade que ele derramou sobre mim é específica para lidar com este mal, com esse tipo de trevas, pois as trevas que cobriram a terra e os moradores da terra, este é o antídoto que ele derramou para então libertar o povo da escravidão do império satânico. Ora, isto está em Isaías 60. Me lembro que levantei, conduzida pelo Espírito, levantei este altar baseado neste versículo, Isaías 60, levanta-te, brilha. Por isso que eu pus o nome Arise and Shine, porque assim me veio a mim, Arise and Shine. Então eu fui procurar na Bíblia e o único versículo que eu encontrei que dizia Arise and Shine em português é Isaías 60, e então eu levantei o ministério baseado neste versículo. E ele depois confirmou-me no altar, enquanto eu orava a ele. Então sussurrou, os anjos do Senhor sussurrou aos ouvidos Isaías 60. E então, passado um bocadinho, eu quando então fui abrir e fui ler, e ele então conduziu para Isaías 61. Então o ministério é isto, não é? E enquanto ele me falava, claro, isto foi a promessa. E quando, durante o tempo que ele me foi treinando, fui cumprindo cada disciplina, cada módulo, então ele foi confirmando gradualmente, assim, faseadamente, ele foi confirmando, ele permite que eu fale, não é? Então foi ele que me urgiu a vir profetizar para o mundo. Então eu estou a obedecer, estou debaixo da autoridade, em obediência e sujeição a ele. É ele quem ministra o que eu devo dizer. Então, coisa de 2 meses, sensivelmente, salvo erro, tem tudo anotadinho, escrito numa sequência de notas. Então, no altar, o Espírito me sussurrou Isaías 61, está consumado. E depois eu fui ungida pelo Espírito que eu perguntei-lhe se podia dizer isto, e ele disse que sim. Eu estava exausta, muito exausta, achava até que nem iria acordar no dia seguinte, tal era a exaustão, eu sentia morte. E neste dia eu não aguentava mesmo a estar em pé e fui pedir-lhe que deitasse, que fosse um pouquinho, só para descansar as pernas. Então eu iria continuar a orar,
porque os ataques eram de morte, ataques vinham de todo lado e continuam, mas Ele está no controle. Então, o que eu fiz? Enquanto estava deitada juntamente com os meus meninos, ele então, aqui na igreja, trouxe mesmo a cama deles. Eu passava tempo em pé praticamente, e então deixava-lhes dormir para ficarem perto de mim, para os proteger também de ataques de demônios, porque demônios entravam e saíam deles numa coisa terrível. Eu estava sempre a expulsar e a expulsar para ficar mais descansado. Então trouxe-os aqui para perto de mim, estendi a cama, então deitei-me ao lado do meu menino e dormi pesadamente, porque realmente ele me permitiu que eu dormisse. Só que, passado um bocadinho, senti alguém abraçar-me por trás, e achei que era o demônio que estava a vir atacar-me sexualmente. Porque eles fazem isto, muitas mulheres estão a sofrer, não só mulheres como homens. Deus me permite que eu tenha uma lição que hei de passar, que sofrem ataques de abuso sexual por parte de demônios, e sofrem muito, sofrem calados, porque sentem-se envergonhados partilhar algo assim, mesmo para o pastor ou para o irmão, para serem libertos, mas muitos estão a ser escravizados sexualmente por demônios. Então eu acreditei que estava a ser, mas no meu subconsciente não senti o sexo a encostar em mim. Então eu disse, depois conscientemente ele fez-me entender que era ele. Jesus fez-me entender, não, sou eu. E passado um bocadinho ele fez-me acordar para eu ver o que estava acontecendo. Então eu vejo uma chama à frente de mim, uma chama, fogo. Então o abraço que ele me deu e o fogo, ou seja, eu fui revestida do poder do Espírito Santo. E eu então caí dura, voltei a dormir, e ele me deixou dormir mesmo para poder descansar. Mas quando eu acordei de manhã, eu fiquei a pensar, mas será que isso mesmo aconteceu? Mas será que eu não estou? Pareceu que é algo que eu sonhei, que não era real. Mas então, nesta mesma noite eu estava a pregar. Então, ao pregar, ele então mostrou-me uma pessoa bem franzina, com vestes celestiais, e mostrou um fogo ao lado. E é para tirar uma dúvida, que aquele que foi é o Espírito Santo que está em mim. Eu fui revestido do poder do Espírito Santo. E foi aí que ele me convenceu, porque eu não acreditei que tinha acontecido. Mas ele então voltou a mostrar-me que assim, que eu fui revestida do poder do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa. Só que é franzina, e eu também tenho que ser franzina, tenho que fazer muito exercício para poder voltar às origens. Eu preciso muito. Ele disse que já providenciou tudo isso, que eu vou voltar, eu hei de fazer muito exercício para tirar essa carga que está em cima de mim. Então eu estou ansiosa que chegue esse dia. Então ele, enquanto falava comigo, eu estava a ouvir e a deliciar-me e ele me dizia, não chores mais, minha amiga, o teu sofrimento acabou. E como eu não reagia, nem tomava nota, ele me disse, aposta lá então, vai e profetiza. Eu disse, agora Senhor, mas eu estou a fazer isso tudo, mas agora já, agora já. Então por isso é que ele disse, vá, vista-se e profetiza. Então eu estou cá para profetizar aquilo que ele me disse. Nesta madrugada, amados, é com tristeza que Deus me disse que a queda da Igreja Maná, que não é igreja, é uma empresa, a queda da Igreja Maná começou exatamente, só um bocadinho, tem o caderno lá, eram por volta de 0h56 ou 1h da manhã. E eu disse, neste preciso momento, começou a queda do Jorge Tadeu. Ele disse para profetizar isto e dizer, com pesar que eu digo, amados, ninguém é algo grande, não é? Como ele já me tinha levado a profetizar, aquilo que está para acontecer
é uma virada, um marco na história do cristianismo. Jesus Cristo está às portas, Ele está sempre a ministrar. Breve, muito breve, nós iremos vê-lo a Ele, nós iremos ver o Rei. E com isto, amados, dá temor, porque profetizamos, às vezes mesmo nós profetizamos e ficamos às vezes, isto é grande demais, Senhor, será mesmo? Será que eu não estou a ser usada por espíritos enganadores para profetizar tal? E Ele então me corrige. Ana, eu não sou homem para mentir, então eu encolho e sujeito-me. Porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. E Ele se ofende muito quando nós não cremos nele, porque a fidelidade é o código de honra de Jesus, do Pai. E então eu estou a dizer que a queda do Jorge Tadeu, nesta madrugada, começou. Dentro de pouco tempo, tudo aquilo que está encoberto vai começar a vir de cima. E a queda vai ser iminente. A outra profecia que eu também quero que eu diga é, enquanto estava na casa de banho a lavar as roupas dos meus meninos, que gosto de lavá-las à mão, certas roupas, então ele falava e eu lembrei-me que ele falou pela minha boca, em pleno púlpito, que o Labour Party, que é um dos partidos trabalhistas que está quase em paralelo com o Conservative Party do Reino Unido, e vai ganhar. Isto aconteceu exatamente, isso foi há dois ou 3 anos atrás. Você pode consultar essa profecia na página do Facebook do Ministério Apostólico Arise and Shine. Você se scroll down, vai mesmo lá para baixo, você vê, tem toda aquela página profética e ela vai se cumprir. Ela tem sido bastante atacada, querem fechar a página para que ninguém veja que a profecia se vai cumprir, mas tudo que está lá vai se cumprir. Uma boa parte já se cumpriu e outras estão a caminho, e hoje começou o cumprimento de mais uma, que é a queda do Jorge Tadeu, que é o líder da empresa Maná, das organizações Maná, e em 2024, nas eleições parlamentares, penso eu, do Reino Unido, o Labour Party, que é o partido trabalhista, eles também vão ganhar as eleições. Ali eu estava na casa de banho a lavar e de repente pensei nisso, não sei porquê, eu acho que foi o Espírito mesmo que levou-me a pensar nisso, porque gosto muito desse partido, devido às coisas, aos benefícios que eles fazem às famílias. Eu sou advogada de família, então eu gosto muito deste partido. Ora, ele voltou a me dizer, eu disse, Senhor, será que vai cumprir? E o Senhor disse-me, eles não vão ganhar, Ana, eles já ganharam as eleições. O Labour Party é o novo líder do Parlamento do Reino Unido. Desde já, diz o bispo, eles já ganharam. Então é outra profecia que em 2024, quando isso acontecer, o mundo verá a outra, e inclusive ele me diz para, eu há tempos atrás estava em contato com um dos membros do Parlamento, eu até esqueci o nome dele, um dos membros do Parlamento que são também do Labour Party, e a ele eu enviei essa profecia quando Deus me falou. E quando, na altura, quando Deus me falou, já não me lembro em que ano foi, se foi em 2020 ou se foi em 2021, creio que foi em 2021. Então, eu estava na casa de banho a lavar as roupinhas dos meus filhos, mais uma vez, porque eu faço sempre isso, também as minhas roupinhas, certas coisas, lavo sempre a mão, e Deus me falou, ele me perguntou, Ana, tu gostas de Labour Party?
E eu disse, sim, pai, eu gosto deles. Se bem que eu não gosto de política, mas a diferença que eu vi quando eu cheguei a Londres, fui para Londres em 2008, a diferença de apoios que as famílias tinham em 2008 e quando eles perderam as eleições, a diferença é quando entrou o Conservative Party, as restrições, e então eu vi muita dificuldade das famílias, porque antes de eu ser advogada, eu sempre ajudei as pessoas, e viajei daqui para Londres, não sabia muito inglês, mas inglês é uma língua que eu sempre gostei e sempre fui uma excelente aluna, e não precisava de estudar para poder fazer exames, praticamente não. Então não me foi difícil me instalar e settle. Então então as pessoas, membros da minha família, e depois as pessoas que eram ajudadas por mim, traziam outras pessoas para que eu pudesse ajudar com problemas de housing, problemas severos mesmo, de benefícios, de doenças, para levar para o hospital ou para centro de saúde, para escrever aqui, para procurar emprego ali. A minha vida estava de volta a ajudar o povo, por isso eu negligenciei muito a minha saúde, deixei de cuidar de mim, deixei de ter tempo. A minha saúde degradou-se muito quando eu deixei Portugal e fui a Londres. Mas também foi uma perda que resultou também em outro ganho maior do que aquilo que eu perdi. Eu ganhei mais do que perdi, valores celestiais. As riquezas da glória do Senhor é maior do que qualquer riqueza da terra. Então, eu vi a diferença das pessoas, da quantidade de pessoas que me procuravam quando o Labour Party estava no poder, que era muito menos, e quando o Conservative Party entrou, o crime do ódio e bullying aumentou muito mais, problemas havia muito mais no trabalho, a discriminação aumentou muito mais. E pessoas procuravam muito por mim, eu compadecia-me de todas elas e não conseguia dizer não a ninguém. Então eu pude facilmente comparar a diferença de um partido quando estava no poder e do outro quando estava no poder. Então Deus me perguntou e então eu disse, Senhor, eu gosto desse partido. Então está bem, ele não me disse mais nada. 1 ou 2 dias depois ele mostrou-me em sonho que eu vi-me de repente num edifício muito grande, elegante, bonito, e de repente aparece uma mulher muito de etnia branca, muito elegante e bonita, e ela então começa a falar comigo e depois diz-me que eu estou a cheirar mal, que eu cheiro muito mal. E eu disse, então eu fiz assim, eu não estou a cheirar mal, estou a cheirar perfume, porque eu gosto muito de perfume e dos bons. Então, e as pessoas que me conhecem sabem que eu tenho uma coisa com os perfumes. E eu então, eu não estou a cheirar mal, estou a cheirar perfume. Tu cheiras mal, saia daqui, tu cheiras mal, out of my way, out of my way. E então eu fiquei assim, ok. E entrei no elevador. Para onde ia, não sei. Mas quando entrei no elevador, o elevador balançou e quebrou, parecia que ia cair. No elevador estavam 2 pessoas, que não sei, eram 2 homens, não sei quem eles eram, e pareceu que o elevador ia mesmo cair. E demos um balanço, ficou assim, o elevador ficou deste lado. De repente eu vi-me fora do edifício e este prédio, edifício, era um edifício enorme, luxuoso. De repente, todo esse edifício, bum, caiu todo, não sobrou nada, só sobrou pó, que se levantou muito pó, e dentro deste pó eu vi 2 homens saírem, eles tinham um capacete branco, 2 homens saíram, acredito hoje que eram anjos que me estavam a proteger, eram anjos que estavam a proteger, só esses 2 homens saíram do edifício e eu estava de fora a ver, até este fumo fez-me lembrar, e eu refiro também lá na profecia, que quando foi a queda das Torres Gêmeas nos Estados Unidos, aquele pó que saía do edifício, que as pessoas tinham que fugir
para não acabarem sufocadas pelo pó e doentes. É exatamente esse tipo de pó que estava a sair do edifício quando ele sucumbiu, quando ele caiu. E no dia seguinte, Deus mostrou-me homens elegantes que iam encontrar-se, todos da etnia branca, que iam encontrar-se numa reunião. Eu não entendi muito bem, até acreditei, como Deus já tinha profetizado, que era a queda da igreja Maná na altura. Eu até associei, porque eles estavam a falar mal de mim, estavam a orar contrariamente contra mim, então associei que eles estavam a blasfemar, é blasfêmia contra o Espírito Santo que está em mim, porque não sou eu que estou a profetizar, é Ele, é o Espírito Santo, e todos aqueles que vão contra o Espírito Santo cometem pecado de blasfêmia. Já Jesus Cristo diz: se vocês disserem alguma coisa contra mim, eu não tenho problema com isso, mas ai daquele que disser alguma coisa contra meu Pai, contra o Espírito do meu Pai que está em mim. Então comete o pecado de blasfêmia e não tem perdão. Este tipo de pecado, pecado contra o Espírito Santo. Então, eu acreditei que seria a queda deles da Igreja Maná, mas Deus então me revelou que não, foi o Conservative Party que caiu, todo o partido de Conservative Party caiu, e aquelas pessoas que eu vi reunidas são então o Labour Party, que estão-se a preparar para tomar posse. E Deus depois me deu a revelação, né? E aquela senhora que dizia que eu estava a cheirar mal, é demônio. Que Deus me disse que todos da Conservative Party são todos idólatras, Então a alma do Senhor não tem prazer neles, e as trevas que estão a cobrir o Reino Unido é devido à idolatria dos governantes, dos membros do Parlamento, serviram outros deuses, e então por isso é que Deus já destruiu este partido. O Partido Conservatista não vai mais subir ao trono, que é o Labour Party que vai governar o povo do Reino Unido. Então é esta profecia. Eu estava a falar com Deus e ele me disse: apóstolo Ana, vai e profetiza. Então, e é esta profecia, Deus deixa assim, você toma nota. Eu vou ter muita pena de igrejas que oraram contra mim, quer individual, não creram. É incrível que a igreja que prega a mesma palavra que eu prego, duvide daquilo que eu prego e duvide da profecia, das palavras que saem da minha boca e falam mal, cometem o pecado de blasfêmia, caem na condenação do diabo. Isto só prova mesmo que aquilo que Jesus Cristo me tem dito sempre: as minhas igrejas estão cheias de acã, estão cheias de pecado. Nós temos muito trabalho a fazer, Ana Leitão, tem muito trabalho a fazer com as igrejas, e a minha missão é esta: pregar aquilo que Ele quer, para que as igrejas mudem de atitude, mudem de pensamento, mudem de sentimento, mudem suas ações e comecem a ser os verdadeiros imitadores de Jesus Cristo. A profecia que Ele deu para as igrejas quando estava até dormir um bocadinho no seu sentada, os pés estavam inchados de tanto estar em pé, então estendi um pouquinho os pés e ainda estava meio a dormir, quando dentro de mim, com uma voz oponente, cheia de autoridade, cheia de unção, e me disse: todos os meus discípulos, todos os meus, literalmente, é mesmo assim, todos os meus discípulos têm que operar no espírito do amor em todas as circunstâncias. Em todas as circunstâncias. Ora, Ele é quem tem poder para ver, Ele é que é o supervisor, Ele é que é o chefe, é o cabeça de todas as suas igrejas. Então é Ele quem sabe
como é que estão a cada uma das suas igrejas. É Ele quem examina as obras das mãos de cada líder e de cada servo, cada bispo, cada apóstolo, depois assim, cada bispo, cada pastor, cada presbítero, cada diácono, cada voluntário. É Ele quem examina as obras das nossas mãos e conclui se estão prontas, são perfeitas para apresentar ao Pai ou não, porque é Ele quem vai apresentar as nossas obras ao Pai, porque é Ele quem tem que prestar contas ao Pai. Nós prestamos conta a Ele e Ele então presta conta ao Pai, porque o Pai lhe enviou a Ele e Ele, por sua vez, enviou-nos a nós como discípulos. Ora, as obras estão queimadas, as obras das mãos de muitas igrejas estão queimadas. Ele não vai poder apresentar diante do Pai. Ora, as obras das nossas mãos, quando são queimadas, nós podemos ter fé, mas nós não entramos no reino do céu, porque Ele diz, nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Ó Senhor, não fiz eu muitos milagres, a tua fé te ajudou, mas onde estão as tuas obras? Foram todas queimadas, então não podes entrar, porque eu rejo pela minha santidade e pela minha autoridade. Você pode operar milagres, prodígios, maravilhas, mas lembra-te que não foi você quem operou, porque eu disse que vós sem mim, João 15, versículo 5, vós sem mim nada podereis fazer. Então é com o Consolador, eis que vos envio o Consolador para vos ensinar, para fortalecer, para vos consolar, para vos guiar, para vos iluminar. Então é o Consolador quem confirma as obras das nossas mãos. E quando o Consolador não vê que é o Espírito Santo que está nas igrejas em atividade, quando ele vê que as obras não são perfeitas, ele não confirma. E a todo tempo nós achamos que estamos a somar e a seguir. Estamos a fazer progresso, estamos a produzir frutos de justiça, mas não, são frutos de maldição, porque foram feitas com um coração não singelo, com um coração invejoso, um coração que cobiça, um coração idólatra, um coração prostituto, um coração corrupto. Então, essas obras que vêm de um coração assim, o Espírito Santo não vai confirmar e acabamos condenados com as riquezas deste mundo que não produzem frutos de justiça para arrependimento das obras mortas. Então, eu deixo assim esta mensagem profética, que é apostólica, para você que realmente tem sido incrédulo e tem falado mal desse ministério. Eu te digo, coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, nem subirão ao vosso coração, são as que Ele preparou para aqueles que o amam, reveladas pelo seu Espírito. O Senhor me trouxe até aqui, na terra prometida me fez entrar, na aliança em Cristo Jesus, em paz com Deus posso viver. Ele me diz, a minha paz te dou, Ana Isabel. E ele me está a dizer, eu não me deixo escarnecer. Eu estou muito triste com todas as igrejas que vituperaram o meu nome, escarnecendo de ti, te chamando de falsa profeta. Não te chamaram a ti de falsa profeta, chamaram a mim de falso profeta. Anula tudo quanto eles têm falado de mim. Tudo quanto, todas as igrejas que levantaram contra ti, todas literalmente, quer seja num todo, em conjunto, igrejas, um conjunto em todo, quer seja individualmente, todas estão com problemas comigo, porque duvidaram de mim e eu anulei toda a palavra neles que profetiza. O que eles estão a operar é o Pai que opera a sua misericórdia. O Pai não vai deixar que falte nada. O Pai não vai deixar que nenhum pereça. Aquele que está a perecer com a blasfêmia é porque está muito, muito, muito mal e não dá mesmo para a misericórdia do Senhor atingir aquela pessoa. E Deus então tem estado a importar vidas e não está a perdoar
mesmo que roguem, está a levar para que o inferno não tome parte e não escarneça de Deus. Então você tem a oportunidade hoje de mudar de atitude. Se você realmente é discípulo de Jesus, você professa essa palavra de vida, então deixa de ser hipócrita, deixa de ser ignorante. Ao professar essa palavra e ao falar mal de uma igreja de Jesus Cristo, Jesus te chama hipócrita. Porque qual é o espírito que está em você e qual é o espírito que está na pessoa que professa a mesma palavra do que você. Mateus 7, não julgueis para que não sejais julgados, porque com a mesma medida com que tu julgares o teu irmão, também eu, o cabeça de todas as igrejas, eu te julgarei a ti. E o meu Pai trará juízo sobre você. Mais uma vez, eu deixo então a exortação. Fuja da ira futura. Segui a paz com todos, pois sem a santificação ninguém verá a Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Um bem-aja, apóstola Ana Leitão.